E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e olha só, no vídeo de hoje a gente vai para o como fazer, né? Como você aplicar de fato a ferramenta de 5 porquê. Lembrando que a gente sempre tem ali o que é e o segundo vídeo de como fazer, como aplicar. Então aqui você vai encontrar em algum lugar, se você não assistiu o vídeo, o que é a ferramenta de 5 porquê. E nesse vídeo aqui você tem ali o como fazer, como aplicar. E lembrando, a gente sempre utiliza ali como exemplo a empresa Dunder Mifflin da série The Office, até mesmo para não utilizar exemplos reais da aplicação. Então hoje também a gente vai utilizar esse exemplo, tá ok? Então na minha tela aqui eu já tenho uma estrutura da Dunder Mifflin, né? Ó, a gente colocou até um problema, ó, pedido de entrega com erro. Qual que é o problema, né? Cliente recebeu o papel de gramatura errado. Lembrando que lá na série The Office eles vendem papel de impressão para as empresas. Então as empresas compram uma quantidade grande de papel para impressão, né? Para impressão de nota, papel de modo geral, e eles vendem esse material lá. A Dunder Mifflin é uma empresa que vende papel para impressão. Então a gente tem aqui, ó, pedido entregue com erro. Ponto. A problemática é essa. E o problema: cliente recebeu o papel de gramatura errada. Então tem uma definição de gramatura para cada tipo de impressão, necessidade de uso, até mesmo impressoras utilizam, né, um tipo de gramatura específico. O papel comum, se eu não me engano, o que você usa na impressora convencional é 75 gramas, né, 75 a 80. Então dependendo do tipo de gramatura, dependendo da quantidade que você coloca de tinta, o tipo de impressão, esse papel vai ser afetado. Então a gramatura, para quem vai utilizar o papel para impressão, é algo extremamente importante. Então imagina, você vende papel e é para entregar uma gramatura X para um cliente, você entrega uma gramatura Y. De fato, é um problemão. Então a gente vai aplicar a ferramenta de análise de causa de 5 porquê para entender o porquê isso está acontecendo lá dentro da Dunder Mifflin. Então são 5 porquês para a gente poder analisar. Então vamos um a um. Então o primeiro porquê. Por que isso acontece, né? Então tá lá, ó, porque o funcionário separou o item incorreto. Lembrando que as possibilidades são as mais variadas possíveis. Então lembra que é um porquê em cima de outro porquê. Porque o código no sistema estava desatualizado. Então vamos lá, ó, o funcionário separou o item incorreto, mas por que ele separou o item incorreto, né? Por quê? Ele separou o item incorreto, beleza, entendi, mandou para o cliente e tudo mais. Mas por que ele separou? Aí ele colocou, ó, o código do sistema estava desatualizado. Opa, então já não é mais, entre aspas, um problema apenas do funcionário que fez aquela separação. A gente já tem outra coisa que nós necessitamos corrigir, que é o sistema estava desatualizado. Tá entendendo? Tá sacando? É bem isso aí. Então vamos lá. Por quê? Não houve revisão após mudança de fornecedor. Opa! Agora a gente começou a dar uma profundidade ainda maior. Eu, particularmente, sou muito fã da ferramenta 5 porquê. Acho que é algo simples, que você consegue explicar para todo mundo, indiferente do cargo que a pessoa tem, nível de escolaridade, formação, ela consegue aplicar 5 porquês de várias maneiras. E um ponto aqui, o OutSystem já vem com ferramenta de 5 porquê nativa dentro do sistema. Então, quando você registra uma ocorrência dentro do sistema, identifica tudo certinho, você consegue já utilizar a ferramenta de 5 porquê dentro do sistema. Clicou no botãozinho, a ferramenta aparece lá para você. Mas vamos seguir. Então, lá, por que houve revisão após a mudança de fornecedor? Olha só. Mas por quê? Não existe procedimento de verificação de cadastro. Opa! A gente agora tá com vários chabu aí para poder resolver, né? Uns pepinos aí para a gente conseguir ajeitar. E aí a gente chegou num aqui, ó, que não existe um procedimento de verificação desses cadastros. Um processo de conferência, uma mecânica procedimentar, estrutura, um fluxo de operação, um controle, uma medição, algo assim é o que ele está dizendo aqui para nós nesse quarto porquê. E vamos para o quinto. Porque o sistema ERP não tem um workflow de aprovação para alterações. Então o fato é, quando faz alguma alteração, não tem um workflow para poder validar, verificar, fazer uma atualização geral dentro dessas informações que fez o processo ali do funcionário que separou o item incorreto, porque estava desatualizado, que não houve uma revisão, não tinha um procedimento
e o sistema no final não tem nenhum tipo de mecanismo para controlar esse fluxo. Então vamos lá, a gente tem um problema que o cliente recebeu o papel de gramatura errado. Se fosse algo superficial, o único ponto que a gente teria para resolver seria, manda a gramatura correta para ele lá e boa, resolveu o problema. Resolveu o problema? Isso de fato é resolver problema? Não. Talvez o problema aqui para que a gente resolva e ele não aconteça mais da mesma forma, porque o problema ele pode acontecer de outras formas, tendo o mesmo fator de acontecimento, mas a mesma forma, não. Então, se a gente corrigir alguns desses pontos, muito provavelmente a incidência desse problema, ou a probabilidade dele acontecer, não seria a mesma. Então, a gente teria que corrigir esses fatores para conseguir resolver esse problema na causa raiz. Utilizando a ferramenta de 5 porquês, a gente conseguiu ver que isso é possível e analisar a questão de uma maneira sistêmica. Beleza? E aí a gente tem aqui a causa raiz. Falta de controle nas alterações de cadastro dentro do sistema ERP. Então, se a gente tomar essa ação de colocar um controle nas alterações do cadastro dentro do ERP, muito provavelmente o fator do funcionário separar o item incorreto porque estava desatualizado e por aí vai, não vai acontecer mais. Sacou? Entendeu? Então, esse aqui é o mecanismo de 5 porquê, que a gente deu um exemplo aqui, e é justamente isso que você tem que fazer. Para ser mais didático, você pode juntar um pessoal na sala, colocar o problema lá dentro de uma estrutura ou numa lousa. Como eu disse, no It System você já tem essa ferramenta lá fácil para você utilizar. Se você quiser saber mais sobre o nosso software, entre em contato com a gente, tem aqui o QR Code, você pode chamar o nosso time comercial para te explicar ali, marcar uma reunião para você entender como que funciona o nosso software. Nós temos diversos módulos focados em gestão de processo, atendimento de normas como ISO, Inmetro, Anvisa e tudo mais. E a ferramenta de 5 porquê é nativa dentro do sistema. Então, hoje você viu o como fazer uma aplicação da ferramenta de 5 porquê e utilizando ali um exemplo dentro da Dunder Mifflin. Acredito que você já deva ter alguns insights aí de como você poderia aplicar essa ferramenta, que é extremamente comum no dia a dia, né, nos processos de gestão. E claro, tendo qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, dúvidas, sugestões e claro, deixa o seu gostei aí, que pra gente vale ouro isso aí, tá ok? Então, meu muito obrigado, eu sou o Guedes, fique na paz e até mais!